Shalom. Voltamos e em continuidade, esse estudo que estamos fazendo sobre a Torá, nós estávamos falando sobre o novo nascimento, na verdade o gerar de novo, porque nós estávamos falando sobre entrar no reino. E que o Messias disse em Mateus e Matitiar, capítulo 5, verso 20, que se a nossa tzedakah, justiça, que é a aplicação da Torá da lei, não exceder os dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum poderemos entrar no reino dos Shamaim. E aí ele vai falar também sobre entrar no reino dos céus é necessário ser gerado de novo da água, que é do Maim, e da Ruach. Então, como é que esses dois textos estão conectados? Esse texto de Matitiar, Mateus 5, 20, com Yohanan, que é João 3, verso 5. Como que o entrar no reino está conectado nesses dois textos? E aí nós vimos que o Messias falou para Nacadimon que Nacadimon, Nicodemos, ele, por ser mestre em Israel, ele deveria saber bem do que o Messias estava falando. Que para entrar no reino do Messias é necessário um gerar de novo, ser transformado interiormente e não exteriormente na carne. É isso que o Messias vai estar falando. Então isso não é uma doutrina nova, uma doutrina cristã, mas é um princípio da escritura judaica que um rabino, como Nacadimon, tinha que muito bem conhecer. Esse gerar, essa conexão entre a água e a água. É interessante que quando nós vamos ler profeticamente ali o texto de Bereshit, de Gênesis, logo no item no princípio, no capítulo 1 de Bereshit de Gênesis, quando vai ser falar sobre essa criação sobre a terra, que provavelmente existiu uma criação anterior, essa criação deve ter sido destruída, virou um caos. Essa é uma linha de pensamento, mas o que importa aqui é que estava ali sem vida e precisava agora ser gerada ali uma novidade de vida. E aí o que a gente observa aqui? Que diz que a terra estava sem forma e estava um caos e havia trevas sobre a face do abismo, mas aqui há uma conexão. E a Ruach de Elohim pairava, ou se movia, depende da tradução, sobre a face dos Maim, das águas. A Ruach e o Maim, conexão. A Ruach pairando. E pairando não é parado, pairando, então há um movimento. Então por isso que algumas traduções diz se movia e outro diz pairava. Sobre a face do Maim, das águas. E aí o que é que vai gerar, o que é que vai vir daí, dessa conexão, desse agir da Ruach sobre a face do Maim? Aí Elohim libera uma palavra, e essa palavra é haja luz e houve luz. E aí esse luz a gente pode trazer quando uma criança nasce, a gente diz que deu a luz. Então você vê há um gerar do Maim, da Ruach e do Maim, e há a luz, o nascer. Então, e aí vem toda a vida, vem aí depois o desencadear de toda a criação da vida. Então, irmãos, Nacadimon tinha que entender isso como um mestre Israel. Mas aqui ainda está muito profético, mas vamos entrar numa coisa muito mais prática que Nacadimon devia então entender. Então aqui ele devia voltar a estudar desde Gênesis, desde Bereshit capítulo 1. Então não passou no teste, na prova. Mas do que o Messias está falando? Para que a gente ter mais claro. Ele está falando sobre a nova aliança. E que os rabinos deviam conhecer bem sobre a promessa da nova aliança, porque a nova aliança não é um conceito que o Messias cria inédito no chamado Novo Testamento.
As pessoas esperavam a concretização da nova aliança, da Brit Hadashah, porque havia sido profetizado por Jeremias. Quer dizer, Elohim havia falado em Irmiar, então escrito sobre a Brit Hadashah, a nova aliança que viria. Então, para estabelecimento desse reino do Mashiach, aconteceria diante da nova aliança, da Brit Hadashah. E o que é que implicava essa Brit Hadashah, essa aliança nova? Então a gente precisa entender isso, sobre esse trabalhar desse mundo. E esse texto que nós vamos ler, da Brit Hadashah, da aliança renovada em Irmiar 31, a partir do verso 31, vai estar também conectado com outro profeta daquela época, que é Ezequiel. Então nós vamos para Ezequiel 36, verso 19. Então, Nacadimon, como rabino, devia conhecer bem Ezequiel 36, a partir do 19. O que é que diz aqui a partir do 19? Do 19 até o 24. Vai falar sobre o período em que os Yehudim, os judeus, seriam dispersos ali do período da Babilônia, da invasão, de Babel, de Babilônia, e a dispersão deles pelas nações. Mas o Senhor traz uma palavra, de uma promessa, de uma restauração. Então, daí é o reino do Messias. Seria nesse período, a restauração. Então, essa restauração, ela contempla dentro do reino do Mashiach. Então, diz assim: e chegando-se aos gentios para onde foram, profanaram o meu nome Kadosh. Então, o Senhor tem um nome separado, e esse nome foi profanado entre os gentios, no meio dos gentios, pelos Yehudim. Porquanto se dizia a eles: estes são o povo de Yahweh, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor de meu nome separado, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foram. Então o nome de Elohim foi profanado, o nome de Yahweh. Diz, portanto, então aqui está primeiro se falando sobre essa profanação do nome. Então quer dizer que depois iria haver uma restauração, uma santificação do nome. Que aí o Mashiach, ele começa, Avinu Sheba Shammai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Kadosh. Então essa questão do separar o nome é o papel do Mashiach, e ele trouxe isso na oração, tá? E a Kehilá precisa restaurar o nome Kadosh de Elohim. Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz Adonai Yahweh, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu nome separado, nome Kadosh, porque profanaste entre as nações para onde fostes, e eu santificarei o meu grande nome, meu nome Gadol. Quem fará isso? Não é por força nem por violência, não é você nem eu que vai botar na cabeça das pessoas a necessidade de santificar o nome de Yahweh. Ele mesmo vai fazer. Aqueles que derem lugar, ele vai fazer essa obra. Engraçado que muitos recitam como uma reza a oração que o Messias ensinou, mas não pratica. Logo no início, ele diz para que o nome de Yahweh seja santificado, seja separado. Mas muitos continuam usando nomes pagãos para se referir a Yahweh. Então, ele diz: eu santificarei o meu nome, o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou Yahweh. Nas versões em português, que trazem o nome todo maiúsculo Senhor, no lugar daquele nome é o tetragrama.
o nome de Yahweh, Yud-Rei Vav-Rei. Então, ali é um tetragrama. E aqui está dizendo que os gentios saberão que eu sou o Senhor, não, que eu sou Yahweh, Yud-Rei Vav-Rei. Então, ali é o tetragrama. Então, aqui está uma profecia para os goim, para os gentios. As nações saberão que eu sou Yahweh, diz Adonai Yahweh, quando eu for separado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os goim gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então, estou falando da restauração do reino. E aí nós vamos para o verso 25, ainda de Ezequiel 36, vamos do 25 ao 30. Então, e agora vem a ação do Maim, das águas. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Então aqui é o que? A tevilá, o lavar purificador. E a gente vê aqui que Orhanã, ele convocava as pessoas a techuvá, que é o retorno à obediência da Torá. Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é o arrependimento, porque aprendem a palavra o arrependimento do grego. Mas do hebraico é techuvá, que é o retorno à obediência à Torá. Por quê? Se Orhanã, João, na carta de Orhanã, e Orhanã é o talmidim, João. Primeira carta de Orhanã, capítulo 3, verso 4, ele diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é o arrependimento? É o retorno para a lei. Então, techuvá é o retorno à lei. Só que em vez de techuvá, as pessoas aprenderam o arrependimento do grego. E nesse arrependimento do grego, o conceito de retornar à Torá está fora. Então, precisamos entender o verdadeiro sentido. O que é o pecado, a transgressão da Torá. E o que é o arrependimento, o verdadeiro techuvá, retorno à Torá. A obediência ao Eterno, ao que ele estabeleceu antes. E Orhanã então vai convocar isso. Então aqui em Ezequiel 36, 25 diz: então aspergirei água pura sobre vós, ficarei purificado. Então ação do Maim. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Então, interessante que esse texto que nós estamos lendo aqui, está falando aqui sobre a questão do Maim, do agir do Maim, da água, nesse processo de restauração. Então, quando Mashiach, o Messias, fala em Yohanan, capítulo 3, Punakagmon, no verso 5 que nós lemos, diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer do Maim, então primeiro aparece a palavra água, Maim, depois a palavra Ruach. Então olha a sequência, Maim, depois Ruach. Agora vamos para Ezequiel, primeira sequência, Maim, depois Ruach. Vamos conferir. Então nós estamos no verso 25. Então aspergirei água, aqui Maim, pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, primeiro é necessário ver a questão da purificação. Então, esse gerar de novo passa por uma verdadeira techuvá, um arrependimento e retorno à Torá, de buscar a purificação através aqui de um elemento, o Maim. Aqui está falando sobre as águas, que a gente aprendeu até Vilá. As pessoas aprenderam no grego o termo batismo, mas a palavra hebraica tevilá, que é o lavar pelas águas. Dar-vos-ei, aí depois do lavar, de tirar as imundícias, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós uma nova aruá. Então, Maim, água, e agora Ruach, espírito.
E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, esse é o gerar de novo. E passa pela água e pela rua. Um novo coração. Tirar um coração de pedra, dar um coração de carne. Então, na Cadmon, se não for assim, não entra no reino. Então, na Cadmon, como um mestre em Israel, um rabino, ele tinha por obrigação conhecer isso. E porei, agora veja o verso seguinte: e porei dentro de vós a minha ruach, quer dizer, primeiro Elohim iria lavar, purificar, tirar o coração de pedra, dar um coração novo, um coração sensível, e pôr em nós uma nova ruach, quer dizer, a nossa ruach, o nosso espírito seria regenerado, seria um novo. E agora, no outro verso, ele diz que ele poria da própria ruach dele, do próprio espírito dele. E porei dentro de vós a minha ruach. Aí agora vem. Para que tudo isso? Para que a ação do ainda teve lá do lavar? Para que esse lavar das imundícias? Para que ter um novo coração, uma nova ruach, ou seja, ser uma nova criatura? Para quê? Para se tornar desobediente à Torá? Não. Tem um motivo. E aí o motivo vem nesse verso. Porei dentro de vós a minha ruach e farei que andes nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Quem que vai fazer isso no homem? Elohim. Ele vai pôr a ruach dele, porque a ruach dele é kadosh, separado, não pode estar no meio da imundícia, nem dos ídolos, nem no coração de pedra. Então ele vai lavar, vai limpar, purificar, dar um coração sensível, um coração novo, fazer como uma nova criatura, uma nova ruach, pessoa, um novo ser interior, não nascido da carne, mas da ruach. Então gerar e nascer. E aí ele poria dentro de nós, porá de nós, a sua própria ruach, para que? O que é que a Ruach Kodesh vai fazer em nós? Nos capacitar para que nós consigamos andar nos estatutos, nos juízos e observar. E farei, quer dizer, o Senhor que vai fazer, não é mérito nosso. Então Shaul disse que por ele próprio ele não conseguia. Então o Senhor é quem vai fazer. E farei que andeis. Imagine ali o pai pegar pela mão a criança, as duas mãos ali, ele está segurando para fazer. Então, que andeis nos meus estatutos e guardei os meus juízos e os observeis. Então, agora você entendeu a conexão entre Yohanan e João, capítulo 3, sobre o gerar de novo. Sem esse, não tem como entrar no reino. E o que o Messias disse, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, quer dizer, a justiça na aplicação, porque da Torá que ele está falando, que ele não veio abolir, ele veio cumprir, e que nós deveríamos cumprir e ensinar até mesmo os menores mandamentos, e sermos grandes no reino do Shamaim. E ele disse, se a nossa justiça não excedesse a dos escribas e fariseus, nós não entraríamos no reino. Então, como que entraríamos no reino? Precisávamos ser gerados da água e da ruach. E aí então, gerados, o Senhor colocaria a ruach dele em nós. E aí o Senhor iria nos capacitar através da Ruach Kodesh a andar nos seus estatutos e a guardar os seus juízos e os observar. Então, a kavod, o louvor, é de Elohim, porque é uma ação dele, pelo favor imerecido dele. Então, o ser nascido de novo tem uma finalidade: para que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Então, na Cadmon, você é mestre em Israel e não sabe disso. Então, ele não está falando aqui de uma doutrina cristã, de um novo ensinamento, de um novo dogma. Ele está falando de algo que, num erro de um judeu, devia saber muito bem, porque é um texto da fé judaica, é um texto de Ezequiel 36.
conexão aqui, do Maim com Aruah. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Elohim. Então você vai entrar no reino, vocês vão habitar no reino. E livrar-vos-ei de todas as vossas impurezas, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebeis a vergonha ou o opróbrio da fome entre os goim. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o texto de Jeremias 31, que vai falar da Brit Hadashah. Brit Hadashah, que é a nova aliança. As pessoas dizem assim: eu faço parte da nova aliança. E porque eu faço parte da nova aliança, eu não tenho nada a ver com a lei, com a Torá. Maior absurdo, essa pessoa não conhece o que é a nova aliança. Então, como dizer que faz parte de uma aliança e que ela não sabe nem os termos dessa aliança, o que é que essa aliança implica, o que é que realmente essa nova aliança é? Então, ela aprendeu uma outra aliança, não a verdadeira. Ela aprendeu algo religioso, de se tornar membro de uma religião, mas não a nova aliança das Escrituras. E nós vamos entender a nova aliança no padrão do que está escrito no próximo vídeo.